E aí galera, beleza? Meu nome é Fernando, eu sou desenvolvedor do conteúdo do canal. Aqui para vocês um curso básico de Excel, que vai ser abordado uma introdução ao Excel, nomenclaturas e atalhos, funções básicas e um conteúdo extra para quem ficar até o final dessa videoaula, beleza? Aqui eu vou estar clicando em avançar, aqui introdução ao Excel. Então, o que é o Excel? O que o Excel pode oferecer? Para que utilizar? Noções básicas para começar a desenvolver suas planilhas. Caso você já saiba esses três pontos aí, já tenha ciência do para que o Excel serve, o que ele pode te oferecer, se você já tem noção básica do que o que é faixa de opções, onde que você insere uma imagem ou algo do tipo, você pode passar para a segunda fase. Aqui em cima tem um botão escrito próximo. Caso você esteja acompanhando com a sua planilha, você pode clicar em próximo e avançar o vídeo para o minuto que vai estar aqui embaixo. Então vamos lá, o que Excel pode oferecer? Infinita possibilidade, você pode criar sistemas, você pode criar formulários, isso já falando de um Excel um pouco mais avançado, em questão de VBA, macro, hiperlink, enfim, você pode fazer tabela de cálculos, contas mensais, listas, planilhas que gerenciam um negócio, enfim, ele te oferece muita coisa, ele tem muita ferramenta. Para que utilizar? Eu utilizo essa ferramenta devido ao meu trabalho. Apesar de eu gostar muito de mexer com Excel, ele também é muito útil no meu trabalho. Então eu acabo gerando relatórios, mexendo com tabela dinâmica. Isso me ajuda na hora do trabalho, então eu utilizo ele tanto para trabalho quanto para faculdade, noções básicas para começar a desenvolver suas planilhas. Em noções básicas para você começar a desenvolver as planilhas é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que não têm noção nenhuma de Excel. Se você falar para a pessoa salvar a planilha, ela não vai ter noção de como salva essa planilha. Então vamos aqui para o próximo. Definição do que é uma célula. Você tem que saber no Excel o que significa célula. Célula nada mais é que a junção de uma coluna com uma linha. Então aqui eu tenho a coluna M com a linha 3, que ela está selecionada aqui no canto. Lá em cima, embaixo da área de transferência, aqui ó, ela está me dando o nome da minha célula, ó, caixa de nome. Essa minha célula é a M3, coluna M, linha 3. E se eu selecionar outra célula, que é a junção de uma coluna com a linha, vai me dar um outro nome aqui, ó, no caso da O7. Então basicamente célula é isso, junção de coluna com a linha. Conhecer a faixa de opções. O que seria a faixa de opções? Vocês podem chamar de menu também. É aqui em cima, onde tem escrito página inicial, inserir, desenhar, layout da página. No de vocês provavelmente não vai estar habilitado a parte de desenhar e desenvolvedor. Isso daí é uma coisa que você tem que habilitar manualmente, não vem direto quando você abre o Excel comum, tá bom? Aqui tem algumas opções, são bem bacanas, então aqui você já consegue formatar um texto, escolher na fonte o tamanho da fonte, atalhos para você aumentar e diminuir a fonte, cor da célula, se você quer deixar ela negrito, itálico, sublinhado. Inserir, tem como você inserir tabela dinâmica, ilustrações, que aqui ó, você pode inserir imagens, formas, ícones, modelos 3D, enfim. É bom você já ter um conhecimento sobre essas guias, então navegue por elas, fuçem bastante. Eu aprendi muita coisa no Excel fuçando, olhando, eu vou lá em dados, o que dados tem? Filtro, o que o filtro faz? Aí ali do lado já aparece o para que serve, já aparece o atalho para você chamar esse filtro. Enfim, aqui como inserir uma imagem, você simplesmente clica aqui, seleciona se esse dispositivo online. Eu vou selecionar online. Aqui você pode escolher um tema, enfim, pesquisar por um tema específico. Quando eu colocar aqui em inserir, ó, ele está flegado aqui, eu vou colocar em inserir, ele vai me inserir automaticamente na célula que eu selecionei aqui, ó, na O7. Ele me inseriu a imagem aqui, ó, bonitinha de um aviãozinho.
E aqui também você já pode dar uma formatada na imagem, enfim. Tem como você fazer bastante coisinhas aí. Tem como você formatar bem legal a imagem. Como você inserir formas. Inserir formas é uma coisa bem interessante, que você pode criar diversas coisas, desde botões, fluxograma, organograma, direto com o Excel, sem precisar de outra ferramenta. Então você vem aqui, seleciona a forma que você quer, ele já vai vir para guia aqui na faixa de opções de formatar. Aqui você pode formatar o contorno, preenchimento, efeito da forma, enfim. Isso daí já é para uma edição um pouquinho mais aprofundada, não é a intenção desse básico, beleza? A formatação de textos. Então você tem um texto digitado aqui na sua célula. Como eu falei, vocês podem vir aqui e formatar ela aqui na maneira que vocês gostarem. No meu caso aqui, ó, você pode alterar direto aqui o tamanho da fonte. Como também vocês podem vir aqui, que é um padrão que ele vai seguindo essa list box aqui, ele vai seguindo esse parâmetro aqui. Pode clicar aqui do lado aqui, ó. E, eu quero 72, eu quero 8. Ou também inserir manualmente 9. Aqui vocês podem deixar ela negrito, itálico e sublinhado. Aumentar aqui a fonte para dar para visualizar. Fica a critério de vocês. Aqui a cor da célula, a cor que a célula vai manter. Então aqui você pode colocar a cor da célula que você preferir. E a cor da fonte vocês alteram ao lado, onde tem esse A. Então aqui é uma formatação bem básica de um texto. Aqui você já pode deixar ele alinhado, centralizado e justificado. Então ele vai alinhar no meio da célula mesmo. Enfim, isso daqui é mais para você ter uma noção básica da básica mesmo. Agora vamos para a próxima fase. Essa próxima fase eu montei uma tabela para mostrar para vocês algumas funções. Ou funções que eu acho que qualquer iniciante no Excel deveria pelo menos conhecer, saber que ela existe. A função soma, subtração, multiplicação, divisão, média, máximo, mínimo. Duas funções que são um pouquinho mais complexas, mas também não são tão difíceis de vocês entenderem a lógica. É a conte C e soma C, ok? Aqui eu já preenchi toda a planilha, mas eu vou revisar ela com vocês para vocês entenderem na prática o que cada função vai fazer. Ok? Todos os que estão com esse colorido azul, mas bem fraquinho, são células que estão vindo com fórmulas, ok? Então, se eu selecionar a célula aqui D6, ó, vocês podem ver que ela tem uma fórmula de multiplicação. Então, vamos lá. Funções. Função soma. Para que ela serve? O nome já fala, soma. Ela vai somar a área que vocês selecionarem. Como que vocês utilizam ela? Simplesmente vocês apertam o sinal de igual, podem escrever soma e abram parênteses. Aqui ela tem um número a ser contado. Seleciona a área que vocês querem somar. Após vocês selecionarem aqui a área que vocês querem efetivamente fazer a soma, é só vocês apertarem um Enter. Apertou o Enter, ele vai cair para a linha de baixo. Aqui a gente já está em subtração. Subtração, eu fiz uma soma de todos os valores da D7 até a D16 e eu subtraí, eu coloquei o sinal de menos a B18, que é o valor do desconto, beleza? Automaticamente aqui ele já me traz o valor, que é de R$256. Multiplicação. Multiplicação, eu vou selecionar a célula que eu tenho valor e eu vou colocar esse asterístico e selecionar a célula que vai me indicar quantas vezes eu vou multiplicá-la. Aqui, ó, eu selecionei a B7, que é o arroz, que tem um valor de R$50, e eu vou multiplicar, eu quero multiplicá-lo pela quantidade de unidade, que no meu caso aqui é uma de arroz. E aí ele me traz o resultado de 50. Aqui no caso do feijão, ele é R$20, porém ele tem 2 unidades. Ele me trouxe o resultado de 40. Aqui o açúcar, o valor R$5. Quantidade de unidade 10, 50. Então aqui ele já está fazendo essa soma automática. Aqui eu vou excluir essas daqui. Para quê? Vocês aqui tem uma lista com 10 produtos. Porém você tem que multiplicar essas 10 linhas, você tem que fazer essa conta. Você vai ter que fazer igual B8 vezes C8. Não.
Com a célula selecionada, essa célula aqui que está com a fórmula já, eu fiz ela uma vez. Aqui do lado, ó, vai aparecer essa cruzinha preta. Se eu segurar ela e descer até o final, ó, ele insere essa fórmula automaticamente, beleza? Então essa foi multiplicação. Divisão, eu vou selecionar a área que eu quero dividir. Aqui no caso está selecionando a área de valor total. E eu vou dividir pela quantidade de produtos que tem. No meu caso aqui é 10. Então eu selecionei a área, coloquei uma barra inclinada para a direita, que no Excel significa divisão. E eu vou colocar a quantidade. Eu poderia também selecionar uma célula que tivesse essa quantidade já. Vamos supor, quantidade de produtos, 100. E eu vou lá, ao invés de eu colocar 10 ali, eu seleciono a célula com essa informação. Após isso, só dá Enter. Automaticamente ele vai fazer essa divisão. Média. A função média você coloca igual, escreve média, abre parênteses, seleciona o qual é da onde você quer tirar essa média. No meu caso ali eu selecionei os valores totais de novo dos produtos e eu quero saber qual que é a média de preço. Então eu digitei igual média, selecionei aonde eu quero saber a média e eu dou um Enter. Aqui já me trouxe que a média do preço é R$ 27,60, ok? Valor máximo, eu vou colocar igual máximo, selecionando novamente o valor que eu quero filtrar. Então vamos supor, eu tenho 10 dados ali no valor total. Eu quero saber qual aí que é o valor mais alto. Eu coloco o máximo, seleciono a minha matriz, que no caso é da D7 a D16, e dou Enter. Quando eu clicar no Enter, ele automaticamente vai me trazer o valor mais alto dessas 10 linhas aí que é da minha matriz. O valor mínimo segue a mesma lógica do valor máximo. A única coisa que muda é, ao invés de você escrever máximo, você escreverá mínimo. Então eu coloco igual mínimo, D7 até D16, que é a minha matriz, e eu dou um Enter. Ele vai me retornar o valor mais baixo dessa matriz. Aqui do lado tem escrito descrição e valor, repetido 2 vezes a lista com arroz, feijão, bolacha e azeite. Para quê? Essa daqui é uma fórmula chama Soma C. Ela vai fazer o que? Ela vai vir aqui nessa lista, ó, aqui tá minha fórmula, Soma C, A7 a A16. Então eu selecionei todos os produtos, né? Aqui na descrição é todos os produtos que estão. Eu selecionei a minha matriz e eu vim aqui, coloquei ponto e vírgula e selecionei a F7. Depois disso, eu fui e selecionei da B7 a B16, que é os valores. Para quê? Ó, soma C, intervalo, então é a minha matriz, o intervalo que eu quero saber. O meu critério que é a palavra-chave que vai me buscar esse resultado. E um intervalo de soma. Então ele vai fazer o que? Quantos arroz tem? Ah, repetiu 2 vezes a palavra arroz. Então o arroz é R$50. Ele vai trazer o resultado como R$100. Vamos ver isso aqui na prática. Ó, o arroz só tem um item arroz, então só é 50. O feijão também só tem um item, então também só é 50. A bolacha, percebam que aqui ela repete 2 vezes. Só que o valor delas são diferentes. Então uma custa 2 e a outra custa 10. Aqui ele me trouxe bolacha, que é o total. Eu tenho bolacha. E o valor total das bolachas. E não especificando se é a bolacha 1 ou 2. Ok? A mesma coisa no azeite. Aqui eu tenho 2 azeites. Cada um deles custando R$18. E aqui ele já me trouxe azeite o total 36. Que é você somar 18 mais 18, 36. Então ele vai trazer aqui, baseando nessa descrição, o valor total de produtos que vai ter aqui. Se aqui repetisse 10 vezes o arroz, aqui ele ia fazer vezes 10, daria 500, ok? E uma das funções que eu acho mais interessante, que é a conte-C. A conte-C, basicamente, você vai fazer o quê? Colocar igual, conte.c, vai selecionar o seu intervalo, a sua matriz aqui, ponto e vírgula, e vai selecionar o seu critério. Então ele vai fazer o que? Quantos arroz tem na minha tabela? 1. Quantos feijões tem na minha tabela? 1. Quantas bolachas tem na minha tabela? 2. Quantos azeites tem na minha tabela? 2.
Então aqui ele não vai trazer o preço, ele vai trazer a quantidade que repete na sua matriz. Então aqui o azeite e a bolacha repetem 2 vezes. E ele me trouxe a informação aqui da quantidade dos produtos, ok? Para você fazer a função C e a soma C, vocês têm que aprender uma técnica que é você fixar uma célula. Como assim você fixa uma célula? Eu tirei aqui a fixação dessa célula. Para quê? Para mostrar para vocês na prática como vocês vão fazer. Se vocês tiverem mais de um item abaixo nessa função, vocês vão ter que fixar essa sua matriz no caso. Porque senão cada vez que vocês descerem, ele vai selecionar uma matriz diferente, olha. Aqui ele está começando a dar 8. Se eu descer aqui, ele vai começar a dar 9. E assim sucessivamente. Então o que vocês fazem? Selecionou a sua matriz aqui, fez a sua fórmula. Lá em cima, a primeira, seleciona a sua matriz. No meu caso aqui ela está em azul, que é o meu intervalo. E aperta F4. Notem que ele vai ficar com um sifão entre eles, ó. Sifão A, sifão 7. Sifão A, sifão 16. E eu dou um Enter. Após isso, eu venho aqui, né, quando aparecer essa cruzinha preta e puxo para baixo. Notem que aqui, ó, todos eles vão ficar com esse sifão e todos eles estão presos na mesma matriz. O que está mudando é o critério e não a matriz, beleza? A mesma coisa vai acontecer com esse daqui. A diferença é que aqui você tem 2 matrizes, né? Você tem a matriz do produto, que é a descrição, e tem a matriz do valor. Igualmente, se vocês não fixarem essa matriz apertando F4, cada vez que vocês descerem, que nem aqui, é a G7. Quando vocês irem para G8, ele vai pegar daqui para baixo e assim sucessivamente. Então essas duas aqui vocês têm que se atentar nessa fixação da matriz, que é o seu intervalo. Basicamente de fórmulas são isso. Vocês aprenderam praticamente aí 9 funções essenciais no Excel. Vamos aqui clicar em próximo. Se você chegou até aqui, agora eu vou ensinar você como deixar sua planilha com cara de sistema. Como assim com cara de sistema? Eu vou ensinar uma formatação básica para intermediário, para você deixar sua planilha um pouco mais visualmente atrativa. Aqui vocês estão vendo que vocês estão visualizando a minha barra de rolagem, a minha barra de títulos. Como você faz para tirar essas coisas? Vocês vêm aqui em exibir, barra de fórmulas. Notem que a minha barra de fórmula já sumiu daqui. Linhas de grade, então as minhas linhas aqui atrás, ó, vocês já não vão mais ver. E os meus títulos, notem que aqui, ó, ficou só as abas aqui embaixo e essa parte aqui em cima. Essa parte aqui em cima ainda tem como vocês apertarem aqui, ó, recolher a faixa de opções. Olha como ficou diferente. Ele ficou com uma cara totalmente diferente. Então isso daqui já deixa o designer da planilha, né? O modo que você vê ela já fica diferenciado. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu tentei trazer um pouco do conhecimento que eu tenho para ajudar as pessoas que estão iniciando aqui no Excel. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe as suas dúvidas e sugestões nos comentários. Espero que eu tenha ajudado vocês. Esse foi mais um vídeo do The Best Tutoriais. Até a próxima.